Às vezes a forma mais fácil é a gente comprar um lanchinho pronto, mas a forma mais saudável é fazendo em casa. Melhor ainda quando você coloca a criança para te ajudar a preparar o próprio lanchinho. Isso é que mostra pra gente agora a nutricionista Alessandra Guerra. A nossa dica nutricional de hoje é sobre os lanches da escola, um tema que deixa muitas vezes as mamães e os papais de cabelo em pé, mas que com algumas dicas simples a gente consegue montar boas opções de lanches para a criançada. Lanches muito açucarados, além de aumentarem a glicemia da criança, deixam elas agitadas e interferem no rendimento. Então, por isso, cuidar com esse lanche é muito importante porque ele faz parte da rotina da criança. Um lanche, para ser saudável, ele precisa conter alimentos frescos, de preferência preparados em casa, que contenham todos os nutrientes. Um lanche, para ser completo, é importante que ele tenha sempre uma opção de carboidrato, uma opção de proteína e vitaminas e minerais. E hoje eu trouxe 5 opções para vocês para mostrar como a gente pode transformar esses nutrientes em alimento. Nessa primeira opção, é sempre importante que a gente tenha uma fruta, que é uma fonte de vitaminas e minerais. Para as crianças que não gostam de fruta, a gente tem as opções dos vegetais. Muitas crianças aceitam tomatinho cereja, palitinho de cenoura ou pepino. Mas é importante que esses alimentos sejam aceitos pela criança em casa, porque não adianta a gente colocar na lancheira alimentos que a gente tem certeza que vai voltar. Independente se a criança aceite ou não, a fruta ou o vegetal precisa estar presente todos os dias na lancheira. Porque eu sempre parto de uma regra que se a criança não vê, ela nunca vai achar que precisa comer. Então, é importante nem que se coloque um tomatinho, ou um baguinho de uva, ou um pedacinho de uma laranja, por exemplo. Hoje eu trouxe como opção para esse lanche uma pera. E de carboidrato e proteína nós temos um sanduíche. Esse sanduíche foi preparado com um hambúrguer caseiro que foi feito com carninha moída. Mas no lugar desse hambúrguer de carne, a gente poderia usar um hambúrguer de frango, até mesmo um hambúrguer de peixe. Outras opções, atum, um franguinho desfiado, poderiam fazer parte desse sanduíche. O sanduíche, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, ou até mais, pode ser uma ótima opção de lanche e a gente consegue variar os tipos de pães. Esse é um pão branco, ele é um pão de aipim, mas eu tenho as opções de pães integrais, com sementes de abóbora, girassol. É importante que esse seja um pão bem aceito pela criança. Tá? Então, é uma ótima dica de lanche, um sanduíche que você consegue variar os recheios. Sempre importante para essa criança mandar água, não há necessidade de mandar suco. Hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que a criança consuma no máximo 150 ml de suco por dia. Então, uma vez ao dia é mais do que suficiente. Se a criança só quer comer no lanche, só quer tomar no lanche, a gente vai mandar de lanche, mas de preferência suco de frutas naturais. Independente se a criança vai tomar ou não suco, a água precisa sempre estar na lancheira da criança. Essa segunda opção, eu sempre trago a fruta, aqui eu trouxe a maçã, que também é uma fruta da safra. De opção de proteína, eu tenho um ovinho cozido. No lugar desse ovinho cozido, poderia ser um omelete, poderia ser uma panquequinha, que é uma fonte de proteína excelente. No carboidrato, para fugir dos biscoitinhos industrializados, eu preparei aqui uma torradinha caseira, de um pão mais adequado, um pão, eu sempre gosto de comentar que um pão adequado é aquele pão que mofa mais rápido, que é o pão que tem menos conservante e corante dentro. Então hoje eu fiz uma torradinha para vocês com um pouquinho de azeite de oliva e orégano como fonte de carboidrato dessa segunda opção de lanche. Na terceira opção, eu trouxe como fonte de proteína um iogurte natural. Esse iogurte natural foi batido com mamão hoje, mas ele poderia ter sido batido com manga, com morango, com goiaba. Eu sempre uso a fruta, o purê da fruta, para colorir e adocicar o iogurte natural, que ele não tem conservantes e não tem corantes. Como fonte de carboidrato, eu preparei uns cookies caseiros com castanhas e esse cookie também ele tem chocolate, então as crianças adoram. Como fonte de vitaminas e minerais, uva. Essa outra opção eu trouxe um cupcake integral caseiro. Ele é feito com farinha de aveia, então substituindo os tipos de farinhas, sempre uma fruta, que é a opção da banana, e para complementar como fonte de proteínas eu trouxe castanhas. As castanhas só cuidar com as crianças que são muito pequenininhas pelo risco de engasgo. Se são crianças pequenas, ela pode ser triturada e colocada dentro do cupcake, dentro da receita do cupcake.
Nessa última opção, eu trouxe para vocês um muffin de frango. O frango é uma fonte de proteína, então é um nutriente que é fundamental para melhorar a concentração da criança. Também usei farinha de aveia para preparar esses muffins e ele vai ser acompanhado de uma fruta. Escolhi o figo hoje, que é uma fruta que está entrando na safra agora e que está uma delícia. Todas as lancheiras devem ser acompanhadas de água e sempre uma opção de frutas, para que a criança possa se hidratar durante esse período de aula que é tão importante. Essas são algumas opções de lanche da escola, mas existem muitas outras. Então, use a sua criatividade, leve a sua criança para a cozinha, peça para que ela ajude a preparar o lanche. Quando ela sabe o que vai na lancheira, a aceitação é muito melhor. Yeah, I'm gonna need a little help, so come on down.